A apresentação do relatório da reforma da Previdência ficou para a próxima semana. O ponto que vem causando maior divergência é a inclusão ou não dos servidores estaduais e municipais nas novas regras. O texto original da reforma da Previdência prevê que os servidores públicos estaduais e municipais também entrem nas novas regras para a aposentadoria. Mas, pressionados pelas bases eleitorais, os deputados articulam para retirar esse ponto do texto. A movimentação dos parlamentares desagradou os governadores, que querem a reforma da Previdência para ajustar as contas. Em 2017, o déficit das previdências estaduais foi de mais de 90 bilhões de reais. E a economia que o governo prevê com as novas regras para os estados pode chegar a 300 bilhões de reais em 10 anos. De olho na possibilidade de sair do buraco, 25 governadores assinaram uma carta pedindo que os deputados mantenham os servidores estaduais na reforma. No texto, os governadores alertam que o rombo dos estados com aposentadorias pode ser quadruplicado até 2060 e ressaltam que é indispensável contemplar a todos os estados para evitar o agravamento da crise fiscal, que já se mostra insustentável. Uma versão inicial da carta falava em repúdio aos parlamentares, o que causou indignação entre os deputados. De qualquer forma, eu acredito que os governadores podem ajudar bastante se eles calçarem a sandália da humildade, vierem à Câmara dos Deputados, reconhecerem que não tiveram coragem de fazer as suas reformas e pedirem aos deputados que ajudem fazendo o trabalho que eles não tiveram coragem de fazer. Outros governadores tentam negociar. Ronaldo Caiado, de Goiás, por exemplo, disse que entende os deputados e sugeriu que seja feita uma alteração na PEC para deixar que os governadores decidam por decreto aderir ou não à proposta que passar pelo Congresso. Dá para que aqueles governantes que queiram poder baixar um decreto e a legislação que foi aprovada aqui em forma de emenda constitucional prevaleça nos estados. Enquanto parlamentares e governadores tentam entrar num acordo, o governo federal mantém distância da disputa. E os próprios governadores, você sabe que tem governadores que são a favor, tem governadores que estão em cima do muro. Então é uma discussão que o Congresso tem que travar e que o Executivo, quando muito, pode traçar alguma sinalização e buscar um convencimento. Não pode passar disso aí. Na próxima semana, os governadores irão se reunir para discutir o tema. Essa reunião e a dificuldade de chegar em um acordo fizeram com que a entrega do relatório, que estava prevista para esta quinta-feira, fosse adiada para a semana que vem. Mas o presidente da comissão ainda não quer cravar uma data. Eu não vou especular sem ter a data da apresentação do relatório. O que eu vou dizer é que as regras regimentais determinam que, apresentado o relatório, se ele for lido na comissão, ele precisa de 24 horas para convocação dessa reunião. Após a leitura, pedido de vistas, 2 sessões e aí inicia-se o processo de debate. Já a oposição quer postergar a discussão o máximo possível. Nós vamos trabalhar muito para que a votação não ocorra neste período imediato dos próximos 15 dias. Boa parte da população brasileira ainda não conseguiu compreender o impacto destas mudanças nas aposentadorias e, portanto, é preciso ampliar esse debate. O mecanismo dessa resistência que você está vendo, resistência em incluir estados e municípios na Previdência, é simples. Figuras, especialmente das elites das cidades, que pertencem ao poder público, essas figuras são figuras de proa do poder público, não querem ver as suas aposentadorias, que aliás são integrais, sejam prejudicadas. Por isso, os parlamentares federais são pressionados e temem uma retaliação nas eleições.